TV Ondas de Maricá. Aqui você vê o que você quer ver. O mundo mudou, mas e você? Geração Seimpro Cursos Inteligentes para a sua formação. Cursos de capacitação, banco de oportunidades nas áreas de tecnologia, administrativas, comerciais, idiomas, saúde, estética e beleza e muito mais. O mercado de trabalho à sua espera. Geração Seimpro e EAD IESB.br, a melhor e mais completa plataforma de EAD, acaba de pousar em Maricá e lotada de bagagem, a única com nota máxima na avaliação institucional do MEC. Graduação à distância do IESB e cursos de capacitação da Geração Seimpro. Aproveite, matricule-se já. Ligue 21 2637 3636 ou passe um zap 96469 0878 ou vá à Rua Ribeiro de Almeida, número 146, Centro de Maricá, Rio de Janeiro. No Shopping Roma Center. Geração Seimpro e EAD.IESB.br. Realizando sonhos. Quer escolher um provedor de internet e não se arrepender? Então se liga na dica. Verifique se o atendimento é personalizado, de qualidade e pode ser feito de várias formas, como WhatsApp, telefone, etc. Veja também se o provedor tem estrutura na sua região. Isso faz toda a diferença, caso seja preciso enviar um técnico na sua casa. Promoções. Ninguém faz milagre. Alguns anunciam um preço baixinho para te conquistar, mas aumentam logo depois. Gente séria não faz surpresinha e nem pegadinha. Pergunte se o provedor usa tecnologia FTTH, que é a fibra direto na sua casa. Se não for, fuja! É coisa antiga e instável. Localização. Prefira um provedor local que ajuda no crescimento da economia regional, gera empregos, paga impostos e acelera o desenvolvimento. Esses benefícios voltam para você e sua família. E tem mais um ponto fundamental, que é a soma de todos os itens anteriores: suporte, tecnologia, preço justo, desenvolvimento local, segurança e respeito por você. Pronto! Agora você já sabe escolher o melhor. Leste Telecom. Internet 100% fibra ótica. Fibra ótica de verdade. Uma empresa com boa gestão e assessoria contábil não tem como dar errado. NTW Maricá Contabilidade e Gestão Empresarial. O diretor executivo Oswaldo Couto convida você a conhecer a NTW. Acesse www.ntwmaricá.com.br ou ligue 21 2018 5444. Para nós, não importa o tamanho da empresa, e sim de seu sonho. NTW Maricá. A Marias Esmalteria espera por você com todos os serviços para cuidar de sua estética ou beleza. O mais variado estoque de esmaltes das melhores marcas, ambiente climatizado e familiar. Profissionais especializados, unhas, massagens, spa de pés e mãos, podologia, cabelos, cortes, escovas progressivas, maquiagem. Vá à Rua Barão de Noã, 36, Centro de Maricá, Rio de Janeiro. Tudo isso em um só endereço. Agende seu horário. WhatsApp 97196-7210 ou 21 2637 1005. Marias Esmalteria. A nossa prioridade é a sua beleza. Você sabe quando um veículo de comunicação tem credibilidade? É quando ele se consolida com mais de 20 anos informando, mostrando as belezas da cidade e seu desenvolvimento. Revista Maricá Já. Tudo o que você quer saber sobre Maricá está aqui. Saiba mais em @maricajaplay.org ou pegue um exemplar em nossos pontos de distribuição, com edições mensais. Revista é Maricá Já. TV Ondas de Maricá. Aqui você vê o que você quer ver.
Você já ouviu falar vou pro Recanto do Guerreiro? Pois é, você chega em casa e quem está no seu sofá? Seu cachorrinho, o bebê, e daí um xixi aqui, outro ali, você come sanduíche assistindo TV, suor, rotina diária no seu móvel, isso causa mau cheiro, manchas, e você faz o quê? Chame a Declin Maricá. Limpezas, impermeabilização de sofás, estofados em geral, lavagem de interior de veículos. O seu tapete, lavamos. É só você ligar e iremos buscar, lavar e entregar. Pague no crédito, débito, parcelamento a combinar. Pix, Mumbuca e Pati. Chega de sofá com manchas e mau cheiro. Declin, ligue agora, 21 97104 0984, 21 97104 0984. Sujou, manchou, Declin, a sujeira tem fim. Começa agora, na TV Ondas de Maricá e Soul TV, Paredão da Opinião. Eles não perdoam. Você interage com nossos comentaristas que irão debater temas do dia: política, saúde, segurança, educação. Seja qual for o assunto, a qualquer momento você pode estar no Paredão da Opinião. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Paredão da Opinião aqui na sua TV Ondas de Maricá. Você já sabe, aqui é a TV que você vê o que você quer ver. Estamos transmitindo para todo o Brasil e para mais 196 países. Você já sabe que pode acessar através da sua Smart TV em sua casa, pela MaxCloud, pela Soul TV, canal 93, MaxCloud, canal 100, pela Roku, é só colocar na barra de pesquisa TV Ondas de Maricá. Você também pode acessar pela Brasil TV e Limes World TV para toda a Europa e todo o mundo, também baixando nos seus aplicativos do seu celular e na Smart TV também na Amazon Fire Stick, você pode acompanhar a nossa programação. Hoje é uma sexta-feira, nós não vamos pontuar datas, porque esse programa estará passando também, sendo reprisado em outros momentos na nossa grade de programação. A TV Ondas de Maricá tem o prazer de ter vários conteúdos informativos relevantes à sociedade, à família, e este não será diferente. Nós teremos aqui um debate hoje sobre um tema polêmico, que a gente recebe as sugestões e essas sugestões são acatadas para que possamos colocar em pauta. E hoje a pauta do nosso programa é exatamente uma polêmica de muito tempo. Hoje nós vamos falar sobre a sua opinião sobre o sexo antes do casamento. Você é a favor ou você é contra? E para estar no paredão com as suas opiniões profissionais especialistas no assunto, teremos a psicóloga Itiene Soares, que está lá em Florianópolis, direto de Florianópolis. Ô, Floripa, terra boa demais, né? Não dá para ficar estressado lá, não. Doutora Itiene Soares, psicóloga, estará conosco também o pastor Eduardo Machon, que é da SEI Maricá. Dr. Luiz Aibinder, renomado psicólogo do Rio de Janeiro, estará conosco também aqui. Aqui, Amanda Ramalho, ela que é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, pós-graduada em sexualidade humana, estará falando conosco também. E agora vamos nos apresentar uns aos outros, porque antes do início do programa, tudo começa com flores. Mas chega no meio do programa, eu quero ver as diversidades. Dr. Luiz Aibinder, o apelido dele, que ele está sempre na cadeira cativa dele aqui, o apelido dele é Baigon. Ele não perdoa, ele mata. Bom, vamos lá. Começando por Florianópolis. Itiene Soares, se apresente, por favor. Olá, bom dia a todos. Então, meu nome é Itiene, eu sou psicóloga, terapeuta sexual e educadora parental e estou aqui para ajudar vocês a desmistificarem os tabus em relação à sexualidade antes do casamento. Então, estou à disposição aí para tirar a dúvida de vocês. Obrigada. Doutor Luiz Aibinder.
Eu sou psicólogo clínico há 45 anos, participo de programas de rádio e televisão e meu objetivo é ajudar as pessoas. Pastor Eduardo Machon. Olá, sou o pastor Eduardo Machon e sou pastor do SEI de Maricá. Estamos aqui para poder falar à luz da palavra de Deus e acerca da sexualidade antes do casamento. Amanda Ramalho. Bom dia, meu nome é Amanda, eu sou psicóloga clínica, atuo na área da sexualidade, que é uma área que me interessa muito. Estamos aí para falar sobre o sexo antes do casamento. Ok, então, para dar início a esse programa, eu convido a você que está em casa que se apresente também através do nosso WhatsApp. O telefone é o 21 99532 7705. 21 99532 7705. Participe também através do portal ondasdemaricá.com.br. Ali você tem um chat onde você pode mandar a sua mensagem ao vivo e participar conosco. Também assistir por lá, porque nós também transmitimos através do nosso portal Ondas de Maricá, ao vivo e direto. Após o programa, esse episódio ficará 24 horas depois disponível no nosso canal do YouTube TV Ondas de Maricá e também lá no nosso site www.portalondasdemaricá.com.br. Você manda um áudio aí, ou manda um texto, se você quiser, no 21 99532 7705. O assunto é, você é a favor ou é contra o sexo antes do casamento? Porque, por exemplo, o mês de maio é considerado o mês da família. Muitas igrejas cristãs promovem reflexões, encontros, congressos e afins com o objetivo de auxiliar os cristãos, né, a construir um relacionamento familiar sólido, à luz da palavra de Deus. Mas muitos são os temas ali pertinentes à família que podem e devem ser levados a púlpito das igrejas em tais ocasiões. Um destes, sem dúvida, é a sexualidade. Eu percebo aí, pastor, já vou começar com o senhor, eu percebo aí já uma certa falha, porque geralmente a reflexão, ela visa instruir os casais, casados, quanto às bênçãos e a finalidade do sexo no contexto conjugal, ok? Nada ou pouco é dito aos jovens solteiros, namorados e aos noivos quanto a esse tema. O senhor concorda que ainda falta um pouco mais dentro das igrejas, da espiritualidade, falar sobre esse assunto com jovens? Desculpa que falhou um pouquinho para mim, Pastor Machon, isso aí. Eduardo. Amém. Acerca da sexualidade é um tema muito complexo, principalmente entre a juventude, entre os adultos também. Questão da sexualidade, questão se antes do casamento ou pós o casamento é correto, e isso é realmente uma dúvida que muitos jovens têm. Às vezes nós pensamos que sexo é uma coisa que Deus não aprova. Não, ao contrário, Deus aprova o sexo. Deus criou o sexo para que seja feita da melhor maneira. Como criou todas as coisas, que nós precisamos usufruir da melhor maneira, para que possamos não ter consequências sobre a questão, mas ter realmente a bênção de Deus sobre a sua vida, a questão da sexualidade. Então, às vezes, você pode pensar, não, sexo não é coisa de Deus. Não, sexo é coisa de Deus, é bênção de Deus para a nossa vida, e através do sexo, que também tem a procriação. Quando Deus criou Adão e Eva, ele proferiu a bênção de Deus sobre Adão e Eva através do sexo, que falou sobre procriar, que Deus criou o homem, a mulher, a imagem de Deus. Então, nós devemos crescer e procriar. Então, para poder procriar, tem que haver o sexo, mas isso não é algo que é maldição para a vida do homem. Ao contrário, ele é bênção de Deus para a vida do homem. Mas desde que seja praticado no momento certo, na hora certa, para que você possa viver debaixo da bênção daquilo que é a promessa. Quem é que determina esse momento certo e essa hora certa? Estou curioso para saber. Após o casamento. Por quê?
porque é a aprovação de Deus. É o que Deus planejou para a vida do homem. É o que Deus planejou para a humanidade. Como é que você sabe, pastor? Como é que você sabe o planejamento de Deus? Vamos lá. Eu vou usar a Bíblia. No caso, a base da minha fé é Bíblia. E a base da minha vida é Bíblia. E Gênesis 1, 28, Deus abençoou e lhes disse ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes, mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que move sobre a terra. E viu Deus quando tinha feito, eis que era muito bom. Foi à tarde e amanhã do sexto dia. Então, quando essa Bíblia, pastor, só tirar a dúvida, eu não sou religioso, eu sou cheio de dúvidas. Essa Bíblia é aquela que tem uma cobra que fala, mas não tem cordas vocais? É esse livro? Bom, aí a questão é você pode estar questionando o que a Bíblia fala, o que está escrito na Bíblia. Tem várias questões humanamente que você pode até questionar. Por exemplo, a Bíblia ela vai falar sobre a cobra. A cobra, pelo que nós entendemos, hoje, por exemplo, a realidade da cobra, que ela se rasteja, mas uma maldição sobre a cobra que ela precisou se rastejar por conta do pecado, por conta de ser usada pelo Satanás para o pecado. Certo. Também não tem uma jumenta que fala na Bíblia? Tem. Essa não rasteja. Não. Então, mas quando falta o homem, Deus usa quem ele quer para poder falar a palavra de Deus. Quem ele quer, até mim. Vamos deixar aqui... para poder também falar da palavra de Deus. Vamos deixar aqui o questionamento bíblico meio de lado. Não estamos questionando a Bíblia Sagrada, e sim aqui o tema que é sexo antes do casamento. Você é a favor ou é contra? Doutora, a psicóloga aqui, a Amanda Ramalho, que ela é de São Gonçalo, está com a gente, pós-graduada em sexualidade humana, tem uma pergunta aqui. Qual é o sentido de não ter sexo antes do casamento, na sua opinião? Isso, varia muito da pessoa, Nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, só que existem muitas crenças disfuncionais a respeito do sexo antes do casamento, Há um peso muito grande, Há uma desinformação muito grande, As pessoas acham que se você falar no assunto, vai incentivar. Não, a pessoa precisa ter uma informação correta, informação científica, e precisa escolher de forma consciente, o que ela quer para a vida dela, assim, sem esse valor de julgamento, sem dizer que quem faz depois, é superior, quem, enfim, faz antes está errado. Então, assim, falta muito acolhimento, sobre esse tema em relação das perspectivas das pessoas sobre isso. Às vezes as pessoas, elas escolhem, sem escolher, elas escolhem a partir daquilo que é imposto, sabe? E a falta de informação é muito perigosa, porque às vezes você não tem uma informação de qualidade, de uma fonte de qualidade, mas você vai ter informações em outros lugares, e a gente não sabe, que tipo de informação chega às pessoas, Nós vemos muitos adultos, por exemplo, que a partir de crenças disfuncionais sobre sexo, vão adquirindo disfunções sexuais, por exemplo, Tem uma visão totalmente distorcida, sofrem, vão desenvolvendo algumas doenças. Então, assim, acho que é muito importante a informação, sobre sexo, sendo antes ou depois do casamento, a partir do que a pessoa decidir de forma consciente e a partir das informações de qualidade, é isso, assim, eu acho que é muito importante a informação. Doutora Itiene Soares, falta falar mais de sexo dentro da família? Por que todo esse clima de tensão quando a gente fala de sexo, a ponto de haver até questionamento sobre o que está escrito na Bíblia? É muito interessante esse assunto, esse tema, e o que acontece? Falta falar sim. E o que acontece é que muitas vezes a gente não teve essa educação sexual, porque muitos de nós foi inclusive reprimido em relação à nossa sexualidade desde criança. É muito comum, por exemplo, o tipo de fala, tira a mão daí, isso é sujo,
Então, todas essas Doutora, falas... eu preciso que você fale mais alto. Algum problema aí no seu... Estava bem, mas o volume baixou bastante. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Tá. Então, a gente aprendeu muito através da nossa família. E dependendo da forma como essa família lidou com a nossa sexualidade, isso vai influenciar na forma como a gente vivencia isso na vida adulta. Então, mesmo as pessoas casadas, muitas têm problemas em relação à sexualidade no relacionamento, porque elas construíram uma série de mitos em relação à sexualidade, como se elas não tivessem autorizadas a sentir prazer. E a questão toda é a gente orientar e conversar, ter um diálogo franco para que esse sexo não seja banalizado e seja feito de uma forma responsável. E o que acontece hoje é que muitas pessoas não conversam sobre isso, como se isso fosse proteger a família. E falar é a melhor forma de proteger o filho, os países, por exemplo, nos Estados Unidos, em que há repressão sexual, né? Eles têm um discurso de proibir o sexo, falando da gravidez e das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis. E na Europa, onde é encorajado esse diálogo, incentivado a conversa a respeito desse assunto, para que seja feito de forma responsável e consciente, há 2 anos de diferença em relação ao início sexual. Tem pesquisas, estudos comprovam isso. Então, a gente precisa, sim, conversar sobre sexo, porque o jovem ele não vai deixar de fazer sexo, por exemplo, porque a gente falou que não é para fazer. Então, a melhor arma contra qualquer tipo de coisa que possa romper com a família é o diálogo. A gente precisa ter abertura para falar em casa, porque se você não conversa em casa, eles vão buscar essa informação na internet ou através de outras pessoas que não vão ter condição de dar a melhor informação para eles lidarem com a própria sexualidade de uma forma saudável. Certo. O doutor Luiz Aibinder, como disse aí, doutor Etienne, a internet hoje é um veículo que traz muita informação ao jovem, mas o jovem não tem maturidade suficiente para processar tanta informação. E aí eles partem para libertinagem, eles podem ser vítimas de pedofilia, podem ter acesso a conteúdos adultos. E o senhor, em um momento aqui de nosso programa passado, o senhor comentou até sobre o tempo que o senhor tem de casamento. Doutor Luiz Aibinder, quanto tempo o senhor tem de casamento? 56 anos. 56 anos, obviamente, o senhor tem netos e netas, né? Tenho. Como uma neta de 17 anos e um neto de 11. Como é essa questão da sexualidade entre família? O senhor tem essa consciência de que tem que se falar mais abertamente sobre esse assunto ou vocês são mais reservados? Eu tenho consciência que tem que se falar, como disse a Etienne, disse muito bem, falar que o diálogo é o caminho. Você esconder é uma complicação. Uma observação que eu vejo na prática clínica, não sei se eu estou generalizando, mas quando o assunto é sexo, todo mundo mente. Todo mundo mente. Pastor, o polêmico projeto que aconteceu há 2 anos na Indonésia, né? Era um projeto que criminalizava o sexo antes do casamento, que foi alvo de muitos protestos. A gente viu aí na TV, a mídia divulgando, né? Dezenas de milhares de pessoas que tomaram as ruas do país para se manifestar contra essa tramitação que estava acontecendo de uma reforma lá no Código Penal que proibia o sexo antes do casamento. Essa polêmica das 128 mudanças propostas e é a proibição do sexo entre pessoas não casadas. Biblicamente falando, né, na visão cristã, né, por que o sexo causa tanta confusão, pastor? A maior confusão que tem é a questão dos propósitos, né? Entender biblicamente, entender qual é o propósito de Deus. A questão de você não proibir, tudo que é proibido aguça o interesse. Então, quando você fala proibido, pronto, já aguçou o interesse. Mas como as psicólogas falaram, em relação à prevenção, à conversa, ao diálogo sobre o sexo.
Eu, por exemplo, a minha esposa, nós temos, vamos fazer 16 anos de casados, estamos namorando há 22 anos e nós nos casamos, eu tinha 27 anos, ela tinha 21 anos e nos casamos virgem, entendendo o propósito de Deus, entendendo uma decisão nossa como casal, mas nós sempre conversávamos sobre isso. Não quer dizer assim, não teve sexo, então não teve nem conversa. Não, teve conversa, conversávamos sobre isso, falava do tempo certo. Eu posso falar uma coisa, foi maravilhoso, porque entendemos que foi no tempo certo e na hora certa, daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Porque a falta do diálogo, e quando você proíbe, mas não tem um diálogo, você não fala das consequências. Hoje nós vemos aí, com certeza os psicólogos já têm, dentro do seu consultório, estão falando sobre isso com os seus pacientes, questão de consequências, a consequência emocional, a consequência de filhos fora, indesejável, fora do tempo certo, quantidade de mulheres que têm o seu filho solteiras, porque às vezes nem sabe quem foi o seu parceiro, não sabe nem quem foi o pai da criança, tamanha a quantidade de pessoas que se relacionaram. Então, são consequências que você pode ver que não tem um fruto daquilo que vai ser da constituição da sua família. Porque quando falamos de sexo, estamos falando da família, estamos falando do futuro. Então, o sexo para o jovem antes do casamento, quem vai ser seu parceiro? Quem vai ser essa pessoa? É a pessoa que Deus preparou para você? É a pessoa que você está disposto a namorar, a noivar, a se casar e passar para o resto da sua vida com ela? Então, nós temos que entender qual é a consequência do sexo antes do casamento. Então, nós fomos às ruas perguntar também. E tem você que participa. Já tem, né, Matheus? Já tem pessoas ligando, deixando mensagem aqui no nosso WhatsApp. E eu fui à rua também, perguntei, fiz algumas perguntas. Vamos ouvir, então, a primeira pergunta feita por um transeunte, como diria. Vamos às ruas, vamos ouvir a opinião do povo. O povo quer falar, Matheus. Olá, qual o seu nome e o bairro que o senhor mora? Meu nome é Arnaldo, moro no Minha Casa Minha Vida em Inoã. Qual a sua opinião em relação ao sexo antes do casamento? O senhor é a favor ou o senhor é contra? Eu sou contra o sexo antes do casamento. Por quê? Porque se a gente for partir de uma base bíblica, a ordem que Deus deu, que primeiro o homem teria que se casar, para depois ele ter relações sexuais com sua mulher. E hoje, quando isso acontece fora do casamento, né, as pessoas têm contraído muito a AIDS, que é uma das doenças aí que veio assolando as pessoas aí já por muito tempo, né, e outras doenças sexualmente transmissíveis. Essa é a sua opinião? Sim, essa é a minha opinião. Etienne Soares, o que você diria numa terapia sexual para esse senhor Arnaldo? Então, é interessante de pensar que o fato da pessoa fazer sexo só se ela for casada vai proteger ela contra as doenças, né? Contra as infecções sexualmente transmissíveis. Porque a gente tem várias pessoas que contraem doenças porque existe a questão mesmo da infidelidade. Então, isso aí é uma questão, assim, ir por esse caminho não protege a relação, sabe? A gente precisa ter essa consciência, não é isso que vai proteger o relacionamento ou proteger a pessoa. Por isso que a gente precisa falar sobre essa questão da educação e do sexo consciente. A gente tem uma banalização muito grande em relação à questão do sexo. E quando o assunto é a questão da religião, quando a religião proíbe o jovem de fazer sexo ou o casal de fazer sexo, eu atendo muitos adolescentes, muitos já fazem sexo e o que eles não têm às vezes é a penetração, tá? E aí fazem sexo anal e acham que são virgens. Então, olha como é que a gente precisa realmente conversar sobre esse assunto, porque a gente acha que está protegendo esses adolescentes ou essas pessoas e a gente não está protegendo, porque a gente não está dando informação. Já fizeram sexo de tudo quanto é jeito e acha que não fez sexo ainda. Então, o que a gente precisa dar é informação para que eles possam pensar, fazer escolhas conscientes, tá? E não ter que lidar com consequências de uma gravidez indesejada ou
de praticar um sexo inseguro, né? Que vão ter que lidar com as consequências depois. Porque muitos até podem engravidar, não vão ter o filho, vão praticar um aborto, e aí a gente tem outras consequências aí que a gente sabe aí também as consequências do aborto aí. Bom, então, aqui eu queria fazer 2 pedidos. Um, que se alguém quiser interferir, pode falar e dar sua opinião. E outra é perguntar para a psicóloga Amanda Ramalho se essa banalização, essa falta de informação, esses desencontros, quando se trata de sexo, desde a infância, pode acarretar psicologicamente um transtorno sexual no indivíduo, a ponto de ele se transformar num estuprador ou se transformar num abusador, como nós vimos aí, um choque em rede nacional daquele anestesista que abusava da paciente enquanto ela fazia um procedimento cirúrgico. Ele tem essa tara porque foram várias mulheres que apareceram, que foram atacadas por esse, hoje, suposto chamado de monstro, né? Qual a sua opinião? Essa falta de informação pode gerar esses monstros? Pode sim, né, estar relacionado, porque a falta de informação é muito perigosa, né, e a pessoa vai adquirindo, né, as experiências sexuais dela de uma forma ou de outra, né, e às vezes a iniciação sexual é muito importante, né, a primeira vez, vamos falar assim. Para muitas pessoas é traumático, né, para muitas pessoas é bom, enfim, né, então assim, sim, são questões que podem influenciar, não só isso, né, existem outras questões que podem influenciar também, mas a falta de informação pode ser um fator muito importante, né, como a psicóloga, né, Etienne falou, né, isso pode acarretar muitas coisas, muitas consequências, tanto a questão, né, de repressão, né, a repressão ela é muito perigosa para as questões sexuais, e a pessoa pode desenvolver disfunções sexuais, né, a pessoa pode desenvolver transtornos de ansiedade, né, até mesmo essas questões mais complexas, né, relacionadas a estupro, enfim, né, então a falta de informação é muito perigosa, né, a pessoa, ela não tem discernimento, né, ela vai agindo no automático, né, a partir daquilo, da bagagem que ela tem. Assim, não é uma questão de que a pessoa não sabe o que está fazendo, né, não é isso, a pessoa sabe o que ela está fazendo. Mas as experiências sexuais que ela teve ao longo da vida, né, a informação, a falta de informação, a informação distorcida, né, falta de informação científica, tudo isso vai influenciar em várias questões, nessas questões, né, mais complexas, né, mas também questões de disfunções sexuais, por exemplo, né, nós temos pessoas que têm disfunção sexual e nem sabe o que é, né, não sabe o que está passando, né, tem muitos casos, por exemplo, de mulheres com vaginismo, né, muitos casos de mulheres que levam anos para diagnosticar porque não sabem o que é, sabe? Então, assim, é muito a questão de falta de informação mesmo, é muito perigoso. Nessas questões mais complexas, não somente a falta de informação, né? Existem outras questões que podem estar envolvendo aí, mas sim, é bem perigoso. Bom, quando a Amanda disse aí, pastor, a primeira vez pode ser traumático, eu gravei esse ponto que ela falou. A pessoa pode casar virgem e na lua de mel vai ser traumático. Como é que a igreja e o cristão lida com isso? Porque o casamento pode nem dar continuidade a partir desse ponto. E aí? Por isso que a gente está falando questão da informação, né, do diálogo. E quando falta isso, falta o diálogo, aí tem consequências. Por exemplo, eu particularmente eu discordo que, nesse caso desse rapaz, desse médico, né, que estuprou a mulher e tudo, isso pode ser até por conta de coisas mal resolvidas dentro dele, que é as questões psicológicas, emocionais, que leva a pessoa até tomar essa atitude. Então, às vezes, é mais seguro para a pessoa, isso é a minha opinião,
à luz da palavra de Deus. É mais segura a pessoa ela aguardar o tempo de Deus e saber que ela tem um propósito de Deus sobre a vida dela. Claro que eu estou falando isso, questão de pessoas que são evangélicas, mas até pessoas, ouvintes nossos também, que estão aqui nos assistindo, que não são evangélicos. Às vezes você entende, não, o maior prazer da minha vida é o sexo. Não, todo mundo sabe, todos aqui eu acho que são casados, o sexo não é 100% do casamento. E para muitos jovens, eles acham até que o sexo é a parte mais importante do casamento. E não é o dia a dia, é o diálogo. Na verdade, o sexo ele faz parte do casamento. Esse mal entendimento, essa falta de compreensão, e muito isso às vezes é pregado deliberadamente. Não, você tem a sua liberdade, você pode fazer sexo, porque você tem que descobrir, agora está muito na moda isso, né? Você tem que se descobrir quem você é, para depois você se casar, depois você constituir a sua família. Na verdade, você está criando consequências emocionais para dentro da pessoa, que depois disso ela vai refletir isso na sua vida com a sua família. Aí por isso que muitos casais, às vezes, vão se casar, ou então se casam até, às vezes, a jovem, a mulher, ela se casa virgem, e o rapaz não. Mas só quem está acostumado à prática do sexo, lá fora, às vezes com prostitutas, pessoas que, uma maneira de sexo, vai pegar uma menina que ela tem toda aquela questão emocional dela, na expectativa da primeira noite dela, como será, e o cara já tem isso como coisa normal para ele, não tem o romantismo, não tem o seu galanteador, aquela pessoa que vai cuidar, aquela pessoa que vai realmente fazer da melhor maneira possível, porque o sexo ele faz parte do relacionamento. Por isso que, quando a Bíblia fala sobre a questão do sexo fora do casamento, fala da promiscuidade. Lá em 1 Coríntios 6:18, diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete e fora do corpo, é fora do corpo. Mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Nós temos visto jovens que estão indo contra o seu próprio corpo. Diante de uma cerimônia religiosa, a partir de uma cerimônia religiosa, fornicar deixa de ser fornicar? Você estava... É um elo. É um marco. Quando fornicar não é o ato sexual. Não, a questão da fornicação, você fazer tudo aquilo que é fora, contra a vontade de Deus, fora do tempo de Deus sobre a sua vida. Como eu falei no início, o sexo não é desaprovado por Deus, foi Deus que criou o sexo. E glória a Deus por isso, porque a minha esposa é a melhor pessoa do mundo. Doutor Luiz Aibinder. Doutor Luiz Aibinder, o senhor tem 56 anos de casado, o senhor casou virgem? Não. Não era da minha época e, felizmente, não era da minha época. Isso daí também leva àquela afirmação que eu fiz, que todo mundo mente sobre sexo. Nesse caso, eu não estou mentindo. 56 anos atrás, a realidade social era outra. Quando Adão e Eva tiveram filhos, eles se submeteram a alguma cerimônia religiosa? Eu acredito que não, porque não tinha igreja, não tinha padre, não tinha pastor. A Amanda falou uma coisa muito interessante. A repressão gera perversão. Esse negócio de reprimir o sexo é botar uma bomba relógio dentro da pessoa. Quanto às taras, que se chama tecnicamente parafilias, a gente não sabe como é que se originam. Você vê esse médico anestesista aí, anteriormente, aquele Abdel Maci, que pegou 300 e tantos anos de cadeia, e a tara é um fenômeno universal. E no respeito a batina, farda, jaleco, diploma, qualquer um pode ser um tarado. E o tarado está, às vezes, dentro de casa, que a gente não sabe. Todos nós aqui trabalhamos com clientes de psicologia, já atendemos casos que pais, padrastos e avós abusaram das crianças. Ok, vamos aí, os nossos telespectadores querem participar, tem muita gente aí, vamos lá, senão não vai dar tempo de colocar todo mundo. Vamos lá, próximo. Quem é, Matheus? Sabe quem é? Não sabe quem é? Vamos ver quem é, vamos ver. Uma coisa importante é também a questão doutora, os jovens... Oi. A gente precisa colocar o ouvinte aqui, daqui a pouco a senhora conclui, por favor. O tempo voa, então vamos lá. Olha, veja bem, eu estou vendo o programa e minha opinião em relação a essa questão é: eu sou contra antes
do casamento. Porque eu acho que o sexo é a coisa sagrada. E eu, como cristão, acredito que isso é um respeito que existe entre o casal. Por isso que minha opinião é o sexo só depois do casamento. Tem mais um? Tem mais um? Bota mais um aí, vamos ver quem é. Próximo. Olá, bom dia. Magno Gomes, sou de Itaipuaçu. Quanto ao relacionamento e o sexo antes do casamento, eu sou totalmente a favor, porque isso já acontece há muito tempo. E, além do mais, você, na minha humilde opinião, fica aí você saber o que pode vir pela frente, ok? Mas se você deixar para depois, isso pode complicar a tua vida. Agora, o que eu tenho muito cuidado eu peço que tenha muito cuidado, é para que não venha a criança antes do casamento, porque aí o problema é sério, ok? Um abraço, bom dia para vocês. Tá certo, olha aí, duas opiniões com o senhor Medeiros dizendo que é contra, que o sexo é sagrado, e o Magno lá de Itaipuaçu falando que tem que fazer o test drive. Tem que se conhecer antes do casamento. Aí eu digo, pastor, como é que fica essa situação dos prós e contras dentro da igreja? Uma pessoa que fez sexo já não pode frequentar a igreja? Pode. Com certeza pode. O jovem que está lá namorando... O jovem que está lá namorando dentro da igreja, o senhor tem como controlar quem está fazendo sexo e quem não está? É a vida dela com Deus, não sou eu que falo. A palavra de Deus ela é pregada, você orienta, é orientação. Certo. A pessoa vive ou não, é questão de fé. Por isso que Bíblia não pode ser questionada, a Bíblia não questiona, eu não questiono a Bíblia, eu não discuto sobre a Bíblia, porque ela não debate a Bíblia, eu não vou nunca debater a Bíblia, porque a Bíblia é verdade. Verdade, se você acredita nela ou não acredita, não quer dizer que ela vai deixar de ser verdade. Independente se você acredita ou não, ela é uma verdade. É o livre-arbítrio. Eu creio que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é uma verdade para a minha vida. Agora, um jovem está dentro da igreja, é um compromisso dele com Deus. Nós orientamos. Nós, como pais, orientamos. Eu, como pastor, eu oriento. Vocês, como psicólogo, vocês orientam. Não quer dizer que a pessoa vai sair dali, vai ouvir tudo que você falou, vai fazer exatamente como você está falando. É uma coisa que ela é uma prática de vida para ela. A questão é as consequências que vai sofrer. Daquilo que você faz de errado, aquilo que você entende. Não, entendo que é certo. Beleza. Mas você pode entender que depois, no final, vai ver que vai dar errado na sua vida. Então, na verdade, não deixa de ser verdade. Ela é uma verdade. Eu, por exemplo, tinha uma experiência, só contar rapidinho uma experiência que eu tive aqui. Eu trabalhei um tempo em Belo Horizonte e na roda de homens, né, dentro do escritório, e nós conversando, e foi um momento que eu falei que, devido à experiência de uma questão lá que nós estávamos conversando, eu falei, rapaz, eu não conheço isso, porque eu me casei virgem. E começou todo mundo a rir dentro da sala, aquela coisa toda, zoação de homens, todo mundo brincando, eu levando ali na boa, sem problema nenhum, pode brincar, estamos à vontade ali. E nesse momento, todo mundo brincou, e depois chegou um rapaz para mim, chegou Eduardo, falando baixinho, né, com vergonha, poxa, como eu queria também ter casado virgem. E hoje eu estou noivo, e como que eu queria que isso acontecesse na minha vida. Eu falei, rapaz, isso pode acontecer em você. Claro que a prática você já cometeu, mas a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deus pode limpar o seu coração, Deus pode purificar a sua vida e te trazer um novo rumo, uma nova história. Essas consequências de toda a relação que você teve, de coisas que você praticou, e se você se arrepende disso, Deus pode esquecer disso, e isso vai ficar para trás e você viver uma nova vida. Graças a Deus, esse jovem se casou, ele é feliz até hoje, ele tem a sua família, tem a sua casa, se entregou, teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. Não quer dizer que a pessoa fez sexo, está condenada, não. Nem Jesus veio para condenar. Jesus. Essa foi uma boa notícia para mim, Odilon. Essa foi uma boa notícia para mim. Eu posso zerar o velocímetro, né? Pode. Pode, com certeza. É só deixa Jesus conduzir. Bom, aqui tem mais uma participante conosco. O nome dela é Bonitinha.
Ela diz o seguinte: bom dia a todos, bom programa para nós, parabéns, doutor Luiz Aibinder, acertou na sua posição, está enquadrado direitinho e não só cabeleira branca. Eu já vou logo falando sobre o assunto que não devemos comprar nada sem saber direitinho que vamos levar para casa. O sexo antes do casamento é mais ou menos isso. Tá bom. Ela está dizendo que tem que saber o que está levando para casa. Então, eu concordo com ela, porque o casamento, basicamente, se dá entre duas pessoas quase que estranhas. E você não sabe, um aspecto muito importante ao sexual, se vai haver compatibilidade entre o casal, compatibilidade sexual. Pode haver uma forte divergência. Isso já iniciar o casamento para o pé esquerdo, a coisa não vai dar certo. Então, esse test drive que você se referiu, eu acho importante, eu acho útil, até mesmo necessário. Agora tem mais ouvintes, telespectadores querendo participar para a Amanda Ramalho. Vamos lá. Oi, Odilon, tudo bem? Aqui é Simone Humanamente, do programa Roda da Vida. E eu fico muito feliz, me sinto honrada de poder participar do seu programa e deixar aqui a minha opinião a respeito desse tema tão importante, né? Infelizmente, atualmente, o sexo anda tão banalizado, né? As pessoas tornaram as coisas tão sem significado, mas a realidade é que a união sexual de um casal torna esse casal uma só carne. E sendo assim, eu acredito que o ideal seria que o sexo acontecesse após o casamento, após uma decisão consciente, clara, dos dois, de que é isso que eles querem. Porque o sexo torna os dois uma só carne e não une apenas um casal, mas dois sistemas familiares. É isso. Amanda, na sua visão da sexualidade humana, você concorda com a Simone? Não, porque o sexo antes do casamento não significa que tem uma banalização, né? Afinal, o que é banalização do sexo? Né? Isso pode acontecer no casamento ou antes do casamento. As pessoas têm muito essa visão de que se você tem relação sexual antes do casamento, você está banalizando o sexo. Né? Isso não é uma verdade, isso não é uma generalização. Né? Sim, pode haver uma banalização do sexo, né? Enfim, mas existem pessoas que são conscientes e que, enfim, mantêm suas relações sexuais, tudo bem por isso, né? Agora, banalização é outra coisa, não significa que sempre, né, a pessoa que tem relação antes do casamento está praticando uma banalização, está praticando algo ruim para ela, ruim para os outros, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, é aquilo, né? As pessoas podem levar para a sua vida o que elas quiserem, só que quando se trata dessa questão, né, de generalizar, que a gente tem que ter cuidado, né? Nem sempre o sexo antes do casamento é banalização, isso muitas vezes não ocorre. Mas o sexo antes do casamento, a pessoa que tem a prática, por exemplo, você é casado, você tem um compromisso, tem um selo. Não quer dizer que tem um padre, tem um pastor que fez o casamento. Se você for na tribo indígena, não tem padre, não tem pastor, mas tem a cerimônia religiosa. Você foi em outros países que não tem padre, não tem pastor, mas tem a sua cerimônia religiosa. É só a cerimônia do casamento, vou nem falar religiosa. Tem aquela coisa que sela o casal. A cerimônia legitimiza o sexo? Uma cerimônia simples? O que é? Não entendo isso. Um simples ritual de qualquer origem. Vocês podem fazer sexo a partir de hoje porque compareceram a essa cerimônia? Não, eu estou falando que todo casal, isso esteja na tribo indígena, esteja no Brasil, por exemplo, o que rege a lei do nosso país? O casal ele é considerado casado a partir do momento que ele vai para o cartório, coloca os seus documentos, bota a documentação para correr, e o juiz ele declara ele casado. A questão da religiosa, tem pessoas que são evangélicas e não casadas dentro da igreja. Então, não quer dizer que é o pastor que vai declarar que está casado. Nós temos uma lei que rege o nosso país. Como existem outras leis em outros países... Eu não estou discutindo lei, eu estou discutindo a legitimidade do sexo depois de uma determinada cerimônia.
O sexo, por exemplo, sexo antes do casamento, as pessoas estão falando aí contra, tudo bem, respeito esse ponto de vista, mas imagine duas pessoas descasadas ou uma descasada que casou novamente, provavelmente teve sexo antes desse segundo casamento. Por que ela vai ser amaldiçoada ou perseguida ou não privilegiada porque ela teve relacionamento sexual com o futuro marido ou esposa? Mas ela não é discriminada por isso, ela pode casar de novo. A nossa lei, ela permite que ela case de novo. Não é a lei, não estamos falando de lei, estamos falando de cerimônias. A pessoa, duas pessoas descasadas, elas provavelmente terão sexo antes do novo casamento. Isso é errado? Pode ser. Aonde? Não. À luz da Bíblia é. Eu só falo à luz da Bíblia. A minha questão aqui, que eu estou aqui hoje, é falar à luz da Bíblia. E quando você não tem um compromisso, nós temos fatos de várias pessoas com problemas emocionais, porque ela tem o seu parceiro sexual e depois vai... Esse parceiro, quer dizer, isso também acontece dentro do casamento, mas é muito mais comum as pessoas que não têm um relacionamento de compromisso com a pessoa também tenham sexo com outra pessoa. É a banalização do sexo. Então a gente vê que tem pessoas que têm banalização de sexo e consequências emocionais. O Odilon, na abertura, fez uma exortação aí para entrar dando voadora, né, Odilon? Mais ou menos no seguinte, no ponto que a gente discorda. Eu acho que a proibição do sexo é um fator de manipulação das pessoas, fazendo com que elas se sintam culpadas e apenas o guia religioso dela, padre, pastor, rabino, que pode desculpá-las. Então, é uma forma de manipulação. Poderia, em vez de proibir sexo, proibir beber água, proibir dormir, que é uma necessidade fisiológica que a pessoa vai ter que cumprir, quer queira, quer não. Então, essas proibições, para mim, não passam de uma manipulação cruel contra as pessoas. Vamos então... E até mesmo a questão do casamento, né? Ai, desculpa. Pode falar, Amanda. Até mesmo a questão do casamento, né? Porque, assim, casamento é você ir lá assinar um papel, ou você ter uma cerimônia, Existem pessoas que simplesmente vão morar juntas, né? E essas pessoas precisam ser vistas, lembradas também de que elas podem se sentir casadas. Ok, perante a lei pode ter algumas questões aí, mas essa questão do que é o casamento, né? Como que a pessoa se sente casada, sabe? Tem a parte da lei, né? Tem a parte religiosa, enfim, a parte subjetiva de cada um também. Mas é isso, né? Não é somente concordo contigo, uma Amanda, cerimônia. que o casamento seria uma união amorosa e não um ritual social. Vamos lá, que tem mais participantes. Perfeito. O tempo está acabando. Vamos lá, Matheus, libera. Bom dia. Então, paredão da opinião, né? Minha opinião sobre esse assunto... Gente, primeiro, parabenizar os convidados e a TV Ondas de Maricá por esse conteúdo. Tá cada vez melhor. Eu adoro assistir, assisto com a minha família. Já indiquei para várias amigas, porque são conteúdos muito relevantes. E esse assunto não deixa de ser, né? Eu engravidei com 18 anos, bem antes de casar. Então, quando me perguntam isso, vem sempre aquela polêmica. Mas também vem sempre aquela máxima. Cada um que cuide da sua vida, né? Independente de religião ou religiosidade, eu acho que a gente tem que ser muito fiel a nós mesmos. Então, assim, não é para conservar uma virgindade perante a sociedade, sabe? Não é para dizer que você é puro quando sua cabeça não é. Logo, se você está sendo fiel com você a ponto de vou saciar o meu desejo com uma pessoa que eu confio, tendo relações antes do meu casamento, tá tudo bem, sabe? Ou então, não, vou preservar o meu corpo para só ter relações depois do casamento, também tá tudo bem. O importante é você ser fiel a você mesmo, primeira coisa. Essa é a minha opinião do dia. E Tiene, 15 segundos para comentar. 15 segundos, vamos lá. É isso aí. A questão toda é o que é confortável para o casal, tá? E se esse casal está disposto a arcar com as consequências desse ato. Porque hoje em dia, o que a gente tem é muitos relacionamentos abertos que os jovens não têm essa informação, por exemplo, que acham que, então eu tenho que me relacionar com todo mundo. Não é assim. Tem pessoas que querem ter relacionamentos sérios e que querem construir uma relação mesmo.
Então, o negócio é a gente pensar o quanto que esse casal tá confortável para desfrutar do prazer e para assumir as consequências. Porque Pastor, sexo é coisa de adulto. Já deu os 15 segundos. Oi? Pastor, 15 segundos. A gente vê que tem a divergência em relação da questão social e questão cristã, questão daquilo que é a luz da palavra de Deus. Eu posso querer muita coisa, mas eu tenho que entender que nem tudo eu posso. Eu posso todas as coisas. A Bíblia fala, posso todas as coisas daquele que me fortalece, mas nem todas as coisas, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Existem coisas que não convêm para a minha vida. Existem coisas que não convêm para o meu caráter, para quem eu sou e para quem eu desejo ser. Então, você pode desejar muita coisa, o homem, pelo seu próprio desejo, ele vai seguir no seu caminho. Acabou o problema é quando vem as pastor. consequências. Aí tem outras pessoas poder assumir com elas as consequências. 15 segundos, doutor Luiz Aibinder. Falando com o pastor falou que não me convém. Uma coisa que não me convém é seguir as regras de outras pessoas ou de uma instituição e abrir mão de uma ética individual. Eu não preciso que ninguém diga o que eu devo ou não devo fazer se eu tenho uma consciência ética. Era isso que eu queria falar. Tá certo, então, 15 segundos, Amanda Ramalho, psicóloga. Bom, é muito importante, né, que as pessoas busquem informações científicas, né, informações a partir de estudos, informações de qualidade sobre o que é sexo e que ela possa refletir sobre o que ela quer para ela mesma e, enfim, seguir o que ela acha melhor e saudável a partir de informações de qualidade. Vamos lá, então, tem mais um áudio, solta o último áudio aí rapidinho, vamos lá. Olá, pessoal, bom dia. Falo aqui de São Gonçalo, meu nome é César. E acompanhando esse importante debate, né, que deve dar continuidade, as consequências que tem do namoro hoje, com a falta de proposta, gerando vários casamentos frágeis, com alto índice de divórcio. Então, o namoro, ele tem que ter, hoje está sendo, né, vem sendo supervalorizado, deixando de cumprir o seu principal papel, proporcionando o conhecimento e a interação. Antes da formalização do compromisso final, né, o casamento é a constituição da família. Mais do que de qualquer outra época, o amor tem que ser inteligente. Ele tem que estar É isso aí. Respeitando a família, o amor tem que ser inteligente. É isso aí, César. Muito obrigado pela sua participação também. Tem mais um áudio? Libera, então. Fala, Odilon, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo e participando também, né, do programa Paredão da Opinião. Né? Queria deixar aqui o meu parecer, né, com relação ao assunto. E, por mim, eu sou a favor. Eu sou a favor do sexo antes do casamento. Respeito todo mundo que tem opinião mais voltada para a religião em relação a isso. Eu, inclusive, respeito bastante. Mas eu, particularmente, como uma pessoa não religiosa, eu acho que por mim está tudo bem. Né? Contanto que o casal esteja ok com isso, eu acho que dentro da responsabilidade, né? Vamos lembrar, né? Sexo seguro, sexo responsável, né? E eu acho que é isso, eu acho que todo mundo tem que ter uma certa liberdade, tanto com relação a respeito, né, quanto com relação também a querer ou não, né. Tá certo, participou mais este ouvinte, nós chegamos ao final. Infelizmente, olha, isso dá pano para manga, hein? Dá para fazer outro programa falando disso. Gostaria de agradecer muito a participação aqui. Hoje o tema foi sexo antes do casamento. Você é a favor ou é contra? Esse é o Paredão da Opinião, toda sexta-feira aqui para vocês. Vem aí o programa Luz da Psicologia, Dr. Luiz Aibinder, que aí está, tem esse programa e vai trazer para vocês o quê? Que tema é hoje, Dr. Luiz Aibinder? Obstáculos ou desafios? Olha aí, exatamente é o encontro do que nós estamos fazendo aqui. Sexo antes do casamento é um obstáculo ou desafio? Venham para participar do programa que segue aqui na programação da TV Ondas de Maricá. Obrigado, Amanda Ramalho, psicóloga lá de São Gonçalo. Obrigado, doutor Etienne, lá de Florianópolis. O pastor Eduardo Machon, da CEI de Maricá, que terá um programa aqui a partir do dia 29 também, que se chamará
Somos Um. Olha só, presta atenção, hein? Somos Um programa às sextas-feiras, às 20 horas. Muito obrigado, doutor Luiz Abindes, que segue aqui na programação. A todos vocês, o nosso carinho da TV Ondas de Maricá. Até a próxima. Tchau. Você viu na TV Ondas de Maricá e Soul TV, Paredão da Opinião. Aqui, a sua opinião é importante. E eles, os nossos comentaristas, não perdoam. Paredão da Opinião.